Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vivência, as minhas experiências no marketing digital, que é a minha área de atuação, e o âmbito digital, né, que envolve uma infinidade de coisas. Eu atuo indiretamente com marketing, acredito eu, desde 2018, mais ou menos, e diretamente desde 2020. A pandemia basicamente foi um divisor de águas na minha vida no âmbito profissional. Foi o momento que eu mudei de área. Eu atuava em uma área e passei a atuar em outra, até por conta da necessidade, né? Porque naquele momento eu vi que o âmbito digital era o caminho mais fácil e lógico a se seguir no meio da pandemia ali, né? Eu comecei assim, sem base praticamente nenhuma, buscando conhecimento e informação da forma e da maneira que estava no meu alcance, né? YouTube, plataforma de mídia, Instagram, enfim, realmente o que estava no meu alcance ali, celular, computador e a minha vontade de absorver um pouco de conhecimento e ter condições de entrar de fato na área. Eu comecei no marketing com produção de audiovisual, trabalhando com fotografia e videografia. Eu conheci uma pessoa que já trabalhava na área e ela me deu a oportunidade de ingressar e ter calma e paciência comigo para me passar o conhecimento que ela tinha e contribuir comigo na minha jornada. A minha vivência no audiovisual, no início, foi com produção artística, criação de videoclipe, musical, cobertura de eventos, coisas relacionadas de fato ao segmento artístico. Então foi uma vivência bem bacana para mim, porque é uma indústria bem volátil, onde acontece muitas coisas, você acaba se conectando com muitas pessoas, então eu tive a oportunidade de iniciar em uma área específica que me possibilitou diversas coisas, como contato, conhecimento e coisas do tipo. No meio do caminho eu fui me encontrando, fui obtendo novos conhecimentos, eu passei a atuar também com gestão de mídia social, como social media, trabalhando com gestão de perfis no Instagram, fazendo publicação, as funções que de fato um social media exerce. Com o passar do tempo eu fui me especializando e tendo mais conhecimentos, desenvolvendo melhor as atividades relacionadas a o que um social media faz, mas eu via também de certa forma que não necessariamente era o que eu mais me identifiquei e o que necessariamente eu pretendia seguir na área do marketing. Com o passar do tempo eu fui me conectando com algumas pessoas que trabalhavam na área, tinham mais experiências, e eu tive a oportunidade de conhecer o dono de uma agência de marketing, e numa conversa que eu tive com ele, ele me deu a oportunidade de eu trabalhar com ele, e aí assim, de fato foi a minha primeira experiência, né, em uma empresa de marketing. Eu iniciei Community Manager, não é o parceiro do social media, né, é a pessoa que trabalha em colaboração, em conjunto com o social media, fazendo mais a parte de interação, responder direct, responder comentários, é como se fosse o advogado da marca ou da pessoa em específico ali na rede social, né, que vai defender, vai fazer a frente daquilo com unhas e dentes. Então eu iniciei ali, como era a minha primeira experiência de fato numa empresa, ele achou melhor também, com base nas experiências que eu tinha, me destinar para iniciar dessa forma. Eu entrei como Community Manager e com 2-3 semanas ali o pessoal estava destinando tarefas para mim de redator publicitário para complementar ali e ajudar de fato na operação. Então meu início foi esse, eu iniciei ali como Community Manager, depois eu passei a fazer trabalhos também de redator publicitário e fui me dividindo entre as duas. Fiquei durante 2 a 3 meses fazendo essas duas funções dentro da agência, e aí nesse meio termo eu conheci uma pessoa lá na agência que a gente acabou se identificando e ela gostou de mim. Essa pessoa era o head de mídia digital na agência e ele me convidou para trabalhar com ele. Naquele momento ele era o único nesse setor ali na agência e ele tinha planos de montar um squad. Isso foi do final de 2023 para o início de 2024. Então eu fui o primeiro integrante além dele a formar um squad de mídia digital. Eu não sabia nada de mídia digital, né, que é a gestão de anúncios patrocinados, né, publicidade online. Então foi mais um processo que eu tive que aprender tudo do zero, né, tive que buscar conhecimento, informação, e aí de fato foi a área que eu me identifiquei
identifiquei, é a área que eu atuo hoje, né? Eu permaneci de dezembro de 2023 para janeiro de 2024 até hoje, trabalhando com mídia digital, e de fato foi o que eu me identifiquei, é o que eu gosto de fazer e é o que eu pretendo permanecer fazendo no marketing, no âmbito digital. E o processo foi bem bacana, foi um pouco difícil, né? Porque é bem corrido trampar em agência, então eu tive que aprender as coisas assim de uma hora para outra, cobrança e tal, entrega, mas foi bem bacana. Eu pude trabalhar com grandes players do mercado, grandes clientes, né? E aí em dezembro de 2024 eu recebi uma proposta para mim trabalhar numa empresa também com mídia digital. Eu ingressei nessa empresa, permaneci lá durante 1 ano e 2 meses. Era um segmento diferente, não era agência, eu trabalhava no setor de marketing de uma empresa que é uma indústria do segmento de borracha. Eu trabalhei lá durante 1 ano e 2 meses, foi uma experiência bacana também, foi uma área um pouco diferente, totalmente diferente você trabalhar fazendo prestação de serviço de publicidade para clientes de outros segmentos e você começar a trabalhar num nicho que é bem mais nichado, né, que as informações assim elas não são tão abrangentes. Mas foi uma experiência bacana, eu aprendi bastante coisa também, me desenvolvi mais como profissional, porque lá o escopo de funcionários era menor, então a gente acabava tendo que se desdobrar ali para fazer um pouco de cada coisa. Em fevereiro de 2026 eu acabei ingressando em um novo trabalho, uma agência de marketing, especialista no segmento automotivo, então está sendo uma experiência bem bacana para mim. Eu estou há menos de 1 mês na empresa, mas eu já pude aprender bastante coisa. Voltei a atuar com grandes players do mercado. Eu acredito que é um ponto que consolida de certa forma, né, você como profissional, então está sendo bem bacana. O que é o redator publicitário? Um redator publicitário é o cara que ele vai desenvolver textos, ele vai criar introduções com base em campanhas. Por exemplo, na agência que eu trabalhei e eu executei o trabalho de um redator publicitário, eu trabalhava com um cliente que ele era do segmento de varejo, era uma marca de roupas. Então eu tinha que desenvolver textos baseados em roupas. A marca lançou uma campanha de verão, então eu tinha que desenvolver textos com base no tipo de produto que a marca vendia e no tipo de campanha, na proposta da campanha. Aquele texto que você vê em anúncios em rede social, no Instagram, falando sobre determinada coisa, é basicamente isso que o redator publicitário faz. Ele vai desenvolver a ideia que vai estar escrita ali, visível para o usuário ler. Ele vai passar a mensagem. Um redator, ele também desenvolve copy, né? Copy é um termo bastante utilizado no âmbito do marketing digital, principalmente em vendas, né? A copy é a frase de efeito, é o que vai despertar, um dos pontos que vai despertar o interesse do consumidor, ali, do usuário. Muitas vezes vai ter um CTA, um Call to Action, que é uma chamada de ação, de atenção, né, que vai fazer com que o usuário, o consumidor, ele tome uma ação. Ele clique no anúncio, ele clique em algum link, que desperte algum interesse, algum gatilho nele. Como que os anúncios online funcionam? Cara, os anúncios online, eles funcionam assim. Eu trabalho com 2 tipos de plataforma. Trabalho com o Meta e com o Google. Mais com o Meta do que com o Google, mas eu trabalho com as 2 plataformas. O Meta, ele é basicamente um ecossistema. Ele é o detentor do WhatsApp e do Instagram. Hoje em dia, a plataforma mais utilizada é o Instagram. Se pegar de 10, 9 pessoas aí usam o Instagram. E numa variedade de idades, desde crianças, adolescentes, adultos e até mesmo pessoas mais velhas, idosos. Então, uma estrutura de anúncio, ela começa ali pela escolha de uma plataforma. Eu iniciei a minha atuação em mídia digital com a ferramenta do Meta Ads. Eu acredito que a ferramenta mais convencional, assim, que qualquer pessoa que queira ingressar na área pode escolher. É uma ferramenta bem dinâmica e bem intuitiva, não é nenhum bicho de 7 cabeças assim para você aprender e aperfeiçoar o conhecimento. Mas quando vai se aprofundando mesmo em relação a estratégias e coisas do tipo que requer um tempo de experiência mesmo na área. Então a estrutura de um anúncio, você vai iniciar pela escolha de uma plataforma. Vamos lá, escolhi o Meta Ads para me fazer veiculação de anúncio. O Meta, ele é detentor do Facebook e do Instagram. Então você tem a opção de escolher aonde você vai destinar a tua veiculação de anúncio. Você pode veicular o anúncio tanto para as 2 plataformas, Facebook e Instagram, ou quanto para uma das 2.
O Facebook foi uma ferramenta que já foi muito usada. Claro que ela ainda é usada hoje, mas não tão quanto o Instagram. As pessoas optam por Instagram, então a audiência está no Instagram. Então, a maioria das pessoas que sobem anúncio, elas direcionam o anúncio para o Instagram, até pela contingência de verba, né? Ao invés de você gastar em duas frentes, você destina a sua verba, o seu budget para uma frente só, que é o Instagram, que é a plataforma que é mais usada. Dentro da estrutura da plataforma, ela tem as escalas, que é a campanha, seguido da campanha tem o conjunto de anúncios e seguido do conjunto de anúncios, os anúncios. Ela é feita nessa estrutura, não tem como você pular etapas. E aí dentro disso você segmenta a região. Eu quero rodar a campanha em São Paulo, você consegue segmentar. Eu quero rodar a nível Brasil, você também consegue. Você quer ser mais específico ainda, eu quero impactar pessoas em determinada região, em uma avenida que é muito bem movimentada, um exemplo, a Avenida Paulista, você consegue segmentar. Então a plataforma te dá essa liberdade de você escolher na onde você quer veicular o seu anúncio. Quais conselhos você daria para aquelas pessoas que buscam se aprofundar nessa área? Buscar o máximo de informação que você puder. E hoje a gente está na era de que a informação é a coisa mais volátil que se tem. Então é muito fácil hoje você encontrar informação. Principalmente o YouTube é uma escola. Primeiro escolher, né, o que você se identifica, buscar referências. É sempre bom a gente buscar referências de bons profissionais, de pessoas que já têm o devido resultado no âmbito digital. E com base nas referências que você definir, você entender também qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer e unificar essas duas coisas, a sua vocação, as referências e procurar um caminho a se seguir. Como eu tinha dito anteriormente, na internet o que mais tem é conteúdo de forma acessível pra gente, então não é nem um pouco difícil você se municiar de informação, pelo contrário, é bem fácil. Eu acredito que o meu conselho seria esse, você buscar boas referências, entender qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer, de que forma você entende que você pode performar e com base nisso você vai se encontrando, né? No decorrer da sua jornada você vai entendendo ali de que forma você vai poder se encaixar dentro do universo do marketing digital. Qual a importância das redes sociais para as marcas? As redes sociais são extremamente importantes no mundo que a gente vive hoje. Até os grandes meios de comunicação mais convencionais, como televisão, rádio, ela entendeu que tem a necessidade de estar ativo nas redes sociais. Hoje a televisão, é o YouTube, é o Instagram, hoje está tudo na rede social. Então, é extremamente importante as marcas, os influenciadores, os artistas se posicionarem nas redes sociais. Né? Os ouvintes, a audiência está literalmente na rede social, principalmente no Instagram, que é a plataforma que domina o mercado. Acabei de ver um anúncio aqui e fui impactado por ele. Você pode me falar mais sobre? Bom, é até normal a gente ser impactado por anúncio, né? Hoje em dia é o que mais tem por aí. Em todas as plataformas que a gente utiliza, em algum momento a gente vai ser impactado por um anúncio. É o time que as marcas, as empresas têm ali para enfatizar o que ela trabalha, o que ela vende ali para os consumidores. Em relação à veiculação, é o que eu tinha dito anteriormente, né? Tem toda uma estrutura para o anúncio estar no ar, para ele estar em veiculação, e acredito eu que você tenha sido impactado por um anúncio que seja algo do teu interesse, que em algum momento você procurou esse tipo de coisa, de produto ou de serviço, então basicamente por isso que você foi impactado por ele, né? Se a pessoa que subiu o anúncio ela fez a execução de forma certa, você for o usuário específico, então ela teve êxito, né? E você foi impactado pelo anúncio. Bom, às vezes eu acho que é uma perseguição. Às vezes eu pesquiso uma coisa no Google e fui impactado no Instagram. Como que funciona isso? Por mais que sejam plataformas distintas, o âmbito de mídia, ele de fato é um âmbito, é um universo, então acaba se conectando, tanto o Google quanto o Meta, é um ecossistema, uma coisa acaba complementando a outra. Então, se você fez uma busca no Google de algo que era do seu interesse ali, e aí você clica em algum anúncio ali, e depois você é impactado por ele em outra plataforma, existe uma ferramenta que você integra ela dentro do site, que ela se chama Pixel.
ela é como se fosse um detetive. Ela rastreia a jornada do usuário. Então ela vai pegar todo o seu passo, seu caminhar ali dentro da internet. Você passou pelo Google, do Google você foi para o Instagram, você passou pelo YouTube, então ela consegue mensurar todo o seu caminho. Então por isso que às vezes a gente se depara com isso. Eu pesquisei uma coisa no Google e depois eu fui impactado por ela no YouTube, através dessa ferramenta, que é chamada de Pixel. Você integra ela dentro do seu site e ela age como se fosse um detetive. Ela vai rastrear toda a jornada do usuário ali na internet. Como a interação com o público afeta na imagem da marca? Cara, é extremamente importante, porque uma marca ela acaba se tornando uma comunidade. Logo, as pessoas têm interesse em participar, em fazer parte daquilo, né? Muitas coisas acabam fazendo de fato parte da nossa vida, né? A gente acaba levando isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, essa interação, essa troca entre marca e público, consumidor e marca, é extremamente importante. É o que vai validar o seu posicionamento, a sua grandeza, essa parte mais conceitual, né? Então, se você souber se posicionar de uma maneira bem coerente em relação a isso, você vai ter um resultado bacana, porque no final das contas, quem vai sustentar a sua marca é o público, são as pessoas que consomem. Então, tem que ter essa troca, tem que ter essa conexão. É extremamente importante essa interação entre a marca e o consumidor, fazer um estar próximo do outro. Basicamente é isso, pessoal. No marketing digital vai muito além de vender. É sobre posicionamento, é sobre percepção. E quem trabalha isso de forma certa não constrói só campanha, constrói marca.